Olá, cá estamos para mais uma semana de reflexões literárias. E hoje o livro que eu te vou trazer é um livro que explica o passo a passo para tu planeares a tua saída do teu trabalho e começares um negócio ao mesmo tempo que estás em processo de saída do trabalho para teres um negócio digital lucrativo, essencialmente digital. Este livro foi escrito pela Amy Porterfield, que é uma especialista de marketing digital americana e que passou exatamente por este processo. E neste momento o negócio dela é ajudar pessoas a criarem os seus negócios digitais, a largarem os seus trabalhos, a criarem negócios em paralelo com os seus trabalhos. E o livro dela, não sei se já está escrito em português, chama-se Two Weeks Notice, que basicamente é o aviso de 2 semanas antes, que lá nos Estados Unidos não há tempo obrigatório para dar-se à casa, então ela deu-lhe aqui o nome de Two Weeks Notice, mas pode ser mais do que 2 semanas ou menos. De qualquer das formas, vamos passar então ao livro. Se ainda não me conheces, sou Susana Guimarães, sou especialista em carreira e mentalidade para mães e ajudo a criar uma carreira feliz, realizada e alinhada com a forma como queres viver a maternidade. E sem mais demoras, vamos então passar ao conteúdo do livro. Então, o livro, como eu disse, explica o passo a passo para tu deixares o teu trabalho e criares um negócio bem sucedido e, essencialmente, um negócio online. E o primeiro passo é realmente tomares a decisão. Este é aquele passo em que tu vais decidir realmente deixar o teu trabalho, vais escolher uma data para deixares o teu trabalho, para decidires que é realmente o momento de tomares as rédeas da tua vida e fazeres o caminho à tua maneira. Então, este é o primeiro passo, é tu decidires, ok, eu vou deixar o meu trabalho e decidir uma data para o fazeres. Vais agendar essa data e vais colocar essa data num local visível. Não importa se é daqui a um mês, se é daqui a um ano, o importante é que tu tomes a decisão e coloques essa data num local visível. Além disso, para te ajudar a ser firme e consistente nesta decisão e a conseguires ultrapassar as dificuldades que possam surgir, tu também vais pensar no teu porquê. Porquê é que tu queres realmente começar o teu negócio e deixar o teu trabalho? E a ideia é que tu escrevas esse porquê e que voltes a olhar para ele de forma consistente para te dar força para continuar este teu caminho. E é normal que neste processo surjam dúvidas, é normal que tenhas medo, sempre que estás a avançar em direção ao desconhecido, é normal teres medo, é normal a tua cabeça querer te puxar para trás, um, e por isso é que é muito, muito importante que te conectes com o teu porquê. E normalmente as principais preocupações que ela refere e que ela encontra nos seus alunos são: eu não sei exatamente por qual negócio começar, um, o meu companheiro ou companheira está preocupado que como é que vamos pagar as contas, tenho medo de me expor, medo de falhar. Outra preocupação muito comum é: não tenho dinheiro para começar o negócio, tenho medo de não conseguir fazê-lo. E acontece também tu imaginares o pior cenário, ou seja, ok, vou me expor, vou fazer, mas só consigo imaginar que tudo corra mal e que eu não vá dar conta do recado. Outro medo muito comum que também as minhas clientes passam é, ok, o que é que a minha família, os meus conhecidos vão dizer? O que eles vão pensar? O que eles vão falar sobre mim? E outra preocupação muito comum é as pessoas terem medo de não conseguirem criar um rendimento através do seu negócio que seja igual ou superior ao rendimento que têm no seu trabalho a tempo inteiro. Depois, se por exemplo tu já tens uma ideia de negócio, uma das tuas preocupações, dos teus receios pode ser: ok, já há tanta gente a fazer aquilo que eu quero fazer, será que existe espaço para mim? Provavelmente não existe, não é isso que tu pensas e que te faz duvidar deste caminho. E outro ponto é aquela tendência de adiar. Ok, não sinto que estou pronta para isto, se calhar é melhor esperar mais um ano ou mais algum tempo até eu estar preparada. Tudo isto são preocupações comuns que podem realmente ser um, vistas, olhadas e resolvidas à medida que vais fazendo este caminho de arriscar e começar o teu negócio e preparares então a transição profissional. Depois, o segundo capítulo fala realmente de como dar
avisares os teus patrões, os teus familiares que queres fazer esta mudança. E ela, inclusive, dá alguns scripts de conversas para teres conversas com os teus patrões, com os teus familiares, de forma a facilitar estas conversas que têm tendência a ser desafiantes, principalmente porque tu também estarás insegura, também estarás com medo e então tens medo da reação das pessoas. Então, aqui o que ela sugere neste capítulo é, depois de escolheres a tua data, então definires quando é que vais entregar a tua carta de despedimento. E isto vai depender claramente do prazo que tu decidires para sair e teres o teu negócio a funcionar a 100%. Além disso, ela também fala aqui de algo muito importante, que é começares a criar o teu plano de saída. Então, pensares numa ideia de negócio inicial e lembrares-te sempre que o teu primeiro negócio não precisa de ser o ponto de chegada, ou seja, não tem que ser o teu super negócio ideal, tem que ser algo que tu gostes, que esteja alinhado contigo e que te traga rendimento. Não quer dizer que tenha que ser a ideia. Depois, criares um plano financeiro, ou seja, como é que a partir de agora vais começar a organizar as tuas finanças para poderes fazer a transição, que tipo de retaguarda financeira tens, e depois estares disponível para te expor, para fazeres o que tem que ser feito, para criares conteúdo online, para fazeres tudo o que seja necessário para que o teu negócio tenha sucesso. Criares um espaço de trabalho em casa, não precisa ser um espaço super XPTO, mas teres um espaço em que, ok, este é o teu espaço de trabalho e tu vais começar a trabalhar nesse espaço para o teu negócio e, logicamente, falares com pessoas que te possam apoiar nesta jornada, sejam familiares que tu sabes que te vão apoiar, sejam amigos que te possam apoiar neste caminho. Depois, há coisas que não precisas de fazer. Não precisas criar um plano de negócios tradicional, a não ser que queiras financiamento externo, mas não há necessidade disso para começar um negócio. Não precisas criar cartões em papel, cartões de visita para o teu negócio, numa fase inicial. Não precisas de esperar até teres um website super XPTO para começar o teu negócio e não te permitas para perder muito tempo a pensar, 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 sem fazer, sem entrar em ação, sem fazer, porque isso só te vai bloquear e impedir realmente de entrar em ação. Depois, ao entregares a tua carta de despedimento, quando for à altura, ela também dá aqui algumas ideias do que fazer e do que não fazer. É importante, claramente, planeares a tua saída, ou seja, perceberes no teu local de trabalho o que é que precisa de ser feito, a quem é que podes passar a pasta, o que é que precisas de passar, de ensinar para que o teu trabalho continue a ser feito quando tu saíres. Decide o processo de transição de despedimento de forma antecipada, ou seja, não em cima da hora. Não partilhes coisas que não te sentes confortável em partilhar, ou seja, não precisas de partilhar tudo e porquê e essas coisas todas. Partilha só aquilo que faz sentido e que é necessário. E não queimes pontos, ou seja, o ideal é que consigas sair a bem. Porque, quem sabe, dependendo até do teu negócio, possam surgir oportunidades no teu anterior local de trabalho, ou caso haja algum imprevisto, alguma situação que não corra bem, ter uma linha de comunicação aberta e uma saída de qualidade é bom porque, lá está, não fechas as portas. Podem surgir oportunidades, podes falar com as pessoas e até ser referenciada para outros assuntos, por isso, muito importante a forma como tu sais. E basicamente, aqui neste capítulo em que ela fala da saída, os principais pontos são estes, e é realmente começares a descrever a tua ideia de negócio inicial, para além do plano financeiro. Depois, em relação ao negócio propriamente dito, o que ela sugere inicialmente é que tu definas quais são os teus não negociáveis, ou seja, que parâmetros é que são importantes para ti em relação ao teu negócio. Pode ser, por exemplo, não trabalhares à noite, vai depender muito dos objetivos e do porquê de tu quereres começar o teu negócio. Neste caso, caso tenhas filhos, que maioritariamente a minha audiência tem, então perceber o que é não negociável para ti. Pode ser não trabalhares aos fins de semana, não trabalhares enquanto tens os teus filhos que chegam da escola e, por exemplo, trabalhar só depois deles irem dormir. Portanto, perceber realmente o que é não negociável para ti para que tu consigas criar um negócio que te permita viver essa realidade e não um negócio que te faça ainda pior em termos de vida e do dia a dia. Portanto, ela dá o exemplo dos não negociáveis dela, que é o marido é uma das suas prioridades, ou seja, não deixar que o negócio se sobreponha à relação que ela tenha com o marido.
Existem horas de trabalho, ou seja, ela tem horários definidos para o seu negócio. Numa fase inicial, ela definiu determinados horários depois do seu trabalho, porque ela começou o negócio enquanto trabalhava, e posteriormente ela definiu horas de trabalho para o seu negócio, inclusive ela neste momento tem um negócio no qual só trabalha 4 dias por semana. Por último, o último não negociável que ela definiu é que as redes sociais não vão ser donas dela, ou seja, há limites para o tempo que ela passa nas redes sociais e não se vai deixar perder nas redes sociais todo o dia. Depois, outros pontos que ela considera muito importantes é teres um ritual que ela chama a Hora do Tigre, que é basicamente definir uma hora, seja por dia, seja X horas por semana, em que serão horas de trabalho 100% focado, ou seja, nessas horas tu vais trabalhar para o teu negócio e focar-te nas tarefas que precisas de realizar. Outro ponto que ela considera muito, muito importante é, como falou anteriormente, teres o teu espaço de trabalho e protegê-lo. Muito importante para proteger o teu espaço de trabalho é retirar as distrações, colocares o espaço de trabalho um humor, numa música que te deixe com disposição para trabalhar e caso não tenhas um espaço em casa, considerar ires trabalhar, por exemplo, para uma biblioteca ou para um espaço de coworking. Outro ponto que ela refere ser mesmo muito importante é encontrar alguém que te acompanhe nesta jornada, seja um amigo, seja outro empreendedor que tenha o seu próprio negócio ou que esteja a começar o seu próprio negócio, seja um mentor ou um coach que te ajude a manter a cabeça no sítio e a cumprir aquilo que tem que ser feito. Depois, ela ajuda a definir o teu tópico de negócio, o teu início de negócio, no qual ela fala do teu fator, o que é que te diferencia, o que é que tu sabes fazer bem, quais são as tuas paixões, o que é que o mercado precisa e conjugar todos esses pontos para perceber, ok, este é o meu ponto de partida. Depois ela fala de algumas estratégias de ganhos de rendimento, de ganhar dinheiro. Então, a primeira estratégia é mentoria, consultoria, coaching individual ou em grupo. A terceira estratégia é um trabalho com base em serviços, ou seja, por exemplo, tu criares websites, tu fazeres copywriting, tu fazeres design, gestão de redes sociais e, por último, criares um curso ou um workshop e venderes online, ou seja, um produto em grupo mais escalável e que pode ser 100% gravado numa fase posterior. Então, depois, ela falou aqui de então encontrar o teu fator, o teu sweet spot, e ela coloca aqui algumas questões que são basicamente se eu não pudesse falhar e o dinheiro não fosse um problema, o que é que eu gostaria de fazer da minha vida? O que é que eu gostaria de fazer em termos profissionais? E aqui basicamente é deixar a mente fluir para tudo aquilo que surgir. Depois, escreveres apontamentos sobre isso e ela refere aqui 4 pontos importantes para tu escolheres essa ideia. Então tem que ser algo em que tu tenhas pelo menos um, uma vantagem de 10%, ou seja, algo em que tu saibas mais 10% sobre determinado assunto do que, por exemplo, alguém que esteja abaixo de ti, ou seja, alguém que esteja a começar. Depois, uma luta, um desafio, um desejo, uma necessidade que existe, que tu consegues perceber que existe no contexto, no mercado de trabalho, nas pessoas. Qual é o teu potencial de lucro? E, por último, um tópico que realmente te apaixona, ou seja, é a conjugação destes 4 pontos. Algo que tu sabes um bocadinho mais do que a maioria do teu público-alvo, algo que resolva um desafio, um desejo, uma luta, uma necessidade das pessoas, que tenha potencial de lucro e que seja algo que tu gostas, que te apaixone. Depois ela explica mais a fundo cada um dos tópicos e refere que realmente nenhuma ideia é 100% original, ou seja, já há praticamente pessoas a falar sobre tudo e isso, por um lado, é bom sinal, porque significa que há procura, há negócio, há mercado para esse assunto. Por outro lado, não há nenhuma ideia original, mas se tu fores fiel a ti mesma, se tu colocares o teu fator pessoal, a tua história, a tua forma de falar, a tua forma de ensinar, a tua forma de ver o mundo, então a forma como tu vais entregar essa ideia será original, porque é baseada em ti e não há efetivamente ninguém 100% igual a ninguém. Portanto, é algo que é muito, muito importante. Depois ela dá-nos alguns pontos para nos ajudar a encontrar o nosso fator, que é identificar algo que tu já estás a fazer e que já está a funcionar, olhares para a tua própria transformação, e o terceiro ponto que ela refere é se tivesse uma varinha mágica, o que é que tu resolverias no mundo?
Pronto, depois ela dá alguns exercícios para tu fazeres brainstorming, para tu organizares a tua ideia e para tu fazeres o teu próprio framework. Outro ponto que ela refere, muito importante em negócios, é realmente perceber quem é o teu cliente ideal. O primeiro ponto é perceber se tu não és para toda a gente, nem toda a gente vai gostar de ti, nem toda a gente vai precisar dos teus serviços e está tudo certo. Portanto, depois é definir, ok, quais são as necessidades, quais são os desafios, quais são as características da tua cliente ideal e perceberes realmente como é que eles consomem conteúdo, qual é a carreira delas, ou deles, o que é que eles fazem no seu tempo livre, que comportamentos têm online, que tipo de pessoas é que eles já acompanham, qual é o seu nível de felicidade, de stress, de ansiedade e quais são o nível demográfico, as características demográficas desse público-alvo, a idade, são casados, não estão, se têm filhos, não têm, se vivem numa cidade ou vivem nos arredores. Portanto, todos estes assuntos são muito importantes para tu definires uma descrição do teu cliente ideal, da tua cliente ideal. E ela descreve isto a fundo. Depois, a ideia é validar o teu cliente ideal. E aqui poderá ser falar com pessoas que possam entrar nessa descrição e realmente falares, perguntares diretamente quais são os desafios delas, quais são as maiores dificuldades, o que é que elas gostavam de melhorar na sua vida, quais são os sonhos, o que é que páginas é que elas gostam, que marcas é que essas pessoas gostam. Tudo isso é muito, muito, muito importante. Ela refere aqui, ela tem inclusive um conjunto de perguntas que podem mesmo fazer em entrevistas para validar este cliente ideal. Depois ela refere que outro ponto muito importante é criar o teu site, um site que não tem que ser super XPTO, mas que precisa ter algumas informações importantes, como é o caso de que ela depois descreve aqui onde é que vais comprar o teu domínio, como é que tu podes, que plataformas é que te podem ajudar a criar um site, e ela refere quais são as principais páginas importantes de um website, que é a homepage, a página sobre ti, a página dos contactos e uma página em que redireciona para blog, que não tem necessariamente que ser artigos do blog, no fundo será um repositório do teu conteúdo mais longo, porque ela realmente refere que das estratégias mais importantes para tu teres um negócio bem sucedido é teres conteúdo de longa duração uma vez por semana, que pode ser um podcast, pode ser um artigo de blog, pode ser um vídeo do YouTube, e teres conteúdo de curta duração, que são os conteúdos das redes sociais. Então, o teu website tem que deverá ter uma parte em que é um repositório desse conteúdo de longa duração, porque ajuda a aparecer a mais pessoas, caso as pessoas pesquisem pelo tema no Google, vão ser direcionadas para o teu website. E no teu website tu consegues captar os contactos das pessoas através de um produto imã que ela refere mais à frente. Então, o que é que ela considera 5 ingredientes essenciais para teres no teu website? Um design bonito, que hoje em dia é fácil de ter, porque existem vários templates que podes comprar, ou até templates gratuitos que tornam os websites mais bonitos. Teres o que estiver escrito direcionado para as pessoas, que é o que se chama de copywriting. Teres fotografias bonitas e uma navegação simples. Além disso, perceber sempre qual é o próximo passo que tu queres que as pessoas façam no teu website. Se é marcar uma chamada contigo, se é fazer download de um produto gratuito para entrarem na tua lista de e-mail, se é comprarem algum produto de baixo valor para começarem a entrar na tua lista de clientes. Isto é fundamental, perceberes, ok, o que é que eu quero que as pessoas façam quando entrarem no meu website. Depois, próximo ponto é realmente aquilo que eu falei, a criação de conteúdo consistentemente, e ela refere que, lá está, devemos ter uma plataforma de conteúdo longo e depois uma rede social, idealmente seriam todas, mas para começar, vamos começar de forma consciente e escolher uma rede social em que tu publicas conteúdo consistentemente durante a semana. Ela fala de cada uma das formas de produção de conteúdo, vídeo, podcast, blog, e dá aqui alguns exemplos de ideias de tipos de conteúdo que podes partilhar e depois refere a importância de planeares o conteúdo e de gravares o conteúdo ou criares o conteúdo em massa, ou seja, em vez de fazeres um conteúdo por dia ou um conteúdo longo todas as semanas, o que ela refere é uma sessão de planeamento de conteúdo, outra sessão de scripting do conteúdo, ou seja, escreveres os guiões para o conteúdo, e outra sessão de produção e agendamento desse conteúdo. Isto para te facilitar a vida e para ser algo consistente ao longo do tempo, porque a ideia é começar a fazer isto e continuar a fazer isto, porque isto é uma das bases do teu negócio que vai atrair público que poderá ser potencial
poderão ser potenciais clientes. Portanto, a criação de conteúdo longo e curto é uma das estratégias fundamentais para colocar o teu negócio no ar e começares a atrair cada vez mais pessoas para o teu negócio. Outro ponto fundamental é criar uma lista de e-mails, porque, tal como vários especialistas de marketing dizem, as plataformas sociais não são tuas. Tu não és dono dos teus seguidores. Se a plataforma deixar de existir ou te bloquear, chapéu, ficas sem os seguidores, ficas sem os contactos das pessoas. A única forma de tu teres algo que realmente possa ser teu é criares uma lista de e-mail, porque tu ficas com os e-mails para ti, mesmo que a plataforma de e-mail crash, tu consegues tirar os e-mails para um fecheiro Excel e introduzi-los numa nova plataforma. Ou seja, isso é realmente um contacto mais próximo com as pessoas e também é uma forma de filtrar, porque essas pessoas são as pessoas que estão mais interessadas naquilo que tu tens a dizer e têm mais probabilidade de se tornarem clientes. E como é que tu realmente crias uma lista de e-mail? É muito simples. Crias algo gratuito, que ela dá aqui várias ideias também de produtos gratuitos que podes criar, e depois convidas as pessoas a deixarem o seu nome e o seu e-mail para poderem ter acesso a esse conteúdo gratuito. O conteúdo gratuito podem ser checklists, podem ser mini cursos, podem ser chamadas gratuitas contigo, podem ser e-books em que tu partilhas algo de útil para a tua audiência, para o teu cliente ideal. E pronto, ela neste capítulo explica realmente como criar essa lista de e-mail, que tipo de plataformas é que tu precisas, e depois no capítulo seguinte então refere como transformar as pessoas que te seguem nas redes sociais, que consomem a tua audiência, em subscritores do teu e-mail através destes produtos gratuitos que eu acabei de falar. Outros produtos gratuitos que podem existir são quizzes, questionários e também desafios em que as pessoas partilham, fazem durante um período um determinado desafio contigo para atingir um resultado. Ela explica também como é que tu crias a tua página para as pessoas colocarem lá o seu e-mail, dá-te aqui alguns exemplos, refere como é que tu podes fazer a promoção do teu produto imã e ajuda-te aqui a criar e a estruturar ideias para o teu produto imã. Fala das redes sociais e, tal como eu já disse, da importância de criar conteúdo consistentemente. Ela dá aqui algumas estratégias para tu seres mais consistente na criação de conteúdo, que é, nomeadamente, criar pilares de conteúdo e para cada dia teres um determinado pilar, o que te facilita depois a criação de conteúdo, tendo por base esses pilares. Ela dá aqui o exemplo dela, que no Instagram dela, às segundas ela faz sempre um reel, às terças sempre um infográfico, às quartas tem algo mais a ver com o estilo de vida, ou seja, mais pessoal, às quintas ela promove o seu conteúdo de longa duração, que no caso dela é um podcast, às sextas faz uma imagem com uma frase inspiradora e ao sábado ou domingo também faz uma partilha mais pessoal. Depois ela dá um exemplo de uma semana de conteúdo dela e, tal como eu referi anteriormente, ela sugere que esse conteúdo seja criado em escala e depois agendado durante 1, 2, 3 semanas, um mês, como for possível para ti. E lógico que o ideal seria estar em todas as plataformas, mas no início de um negócio, e principalmente se tiveres um trabalho, se tiveres filhos e tiveres uma família, não é muito sustentável estares a querer estar em todo lado ao mesmo tempo. Então o melhor é escolheres uma plataforma, preferencialmente uma plataforma que tu gostes, mas que a tua audiência, o teu cliente ideal esteja, e criares conteúdo para essa plataforma de forma consistente. O próximo capítulo fala sobre as estratégias, então, para gerar dinheiro. E, tal como já tinha referido anteriormente, temos as estratégias de sessões de coaching ou consultoria ou mentoria individual e em grupo, temos a estratégia de serviços e temos a estratégia para criar um curso, um workshop. E ela aqui dá alguns exemplos do quanto podes ganhar. Ela diz que o mais importante é perceber, ok, quanto é que tu queres ganhar numa fase inicial, precificares com base nisso e, caso seja algo que dependa do teu tempo, perceberes qual é o tempo que tu tens disponível e ir jogando com o preço, o objetivo e o tempo que tens disponível. Ela também tem aqui alguns scripts para tu partilhares com a tua audiência os teus serviços. E por último, que é o grande foco dela, do negócio dela, no livro ela explica como criar um workshop ao vivo, neste caso, que gere dinheiro. Portanto, escolheres um tema que tu domines, que esteja alinhado com o teu negócio e com o teu cliente ideal. Depois decidires a data e a hora, definires então qual é o teu objetivo de rendimento para este workshop e qual é que será o preço do workshop.
e ela refere que normalmente para 1 hora de workshop ela recomenda cobrar cerca de 49 a 99 euros, dependendo da audiência e do objetivo, da promessa do treino. Claro que tu podes cobrar o que fizer sentido também para a nossa audiência em Portugal. Depois, escolher a tecnologia, criar a página de inscrição, escolher a plataforma de pagamento para o workshop, divulgar constantemente o workshop nas redes sociais até à data, que aquela aqui fala de estratégia de marketing. Promoveres também através da tua lista de e-mail. E, logicamente, criares o treino, criares o conteúdo para o treino. E, por fim, realmente entregares o workshop. E ela refere que é muito importante, e principalmente se não tens experiência nisto, treinares esse conteúdo, treinares a entrega do workshop várias vezes antes do evento ao vivo, para nessa altura estares mais tranquila. E ela refere, inclusive, que apesar de já estar no negócio há 14 anos, sempre que vai dar uma masterclass nova, sempre que vai entregar algo ao vivo novo, ela treina para se preparar, principalmente aquela parte inicial, ela treina porque é algo que ela se sente um bocadinho mais insegura. Portanto, será este o principal foco. E ela recomenda começares por um workshop ao vivo, porque é algo mais fácil que tu podes entregar à tua audiência, que não precisa de grande preparação, que não precisa de grande estratégia de venda e que te permite gerar algum rendimento nesta fase inicial. Claro que poderás, dependendo do teu negócio, fazer outros serviços. Imagina que tu fazes websites para empreendedores. Tu podes fazerem websites, mas podes criar um workshop como, sei lá, um empreendedor criar o seu próprio website através do WordPress. E as pessoas estão a fazer ao vivo contigo o website delas. Portanto, há aqui várias estratégias que tu podes usar. Imagina que tu fazes coaching de relacionamentos de 1 para 1. Tu podes criar um workshop, ensinar as pessoas como, sei lá, como se sair bem num primeiro encontro, por exemplo, depende do tipo de relacionamentos que estamos a falar. Mas há sempre forma de criar este workshop como suporte a todo o resto do teu negócio. E dependendo do teu objetivo, se queres liberdade, então não é escalável. Se queres liberdade de rendimento e liberdade de tempo, não é escalável tu continuares no modelo de 1 para 1. Claro que numa fase inicial será bom para tu ganhar experiência, para tu ganhares dinheiro e para tu perceberes as necessidades do teu cliente ideal. Portanto, ela dá aqui um passo a passo definido para tu criares o teu negócio numa fase inicial, o teu negócio do zero, enquanto tens o teu próprio trabalho, e começares a ganhar dinheiro. Portanto, é um livro que eu gostei muito. Não fosse eu também muito interessada nesta vertente de empreendedorismo, negócios e começar negócios do zero. E por último, ela fala no último capítulo de algumas armadilhas em que ela caiu depois de ter começado o seu negócio. A primeira armadilha foi deixar que os clientes tomassem conta da agenda dela, ou seja, ela adaptava-se sempre aos seus clientes, não colocava limites e começou a sentir que não era ela que estava a mandar no negócio dela, e sim os clientes. Então ela dá aqui algumas estratégias para resolver este problema, que é deixar por escrito, através de um contrato, quais são as condições de trabalho com os clientes, antes de dizer que sim a alguma tarefa ou alguma possibilidade, parar para pensar e só depois responder. E se trabalhares com projetos de longo prazo, olhares e revisitares o projeto sempre que necessário para tomar decisões. Depois, outra coisa que foi um erro que ela cometeu, uma armadilha que ela caiu, é sentir que precisa de alguém, e neste caso de um homem, para a ajudar. Que ela deixou, ao fim de alguns anos, que um homem se tornasse sócio dela e quase tomasse controle do negócio e ela passasse a ser sua empregada em vez de ser sócia dele. E então, aqui uma ajuda antes de tomares uma decisão de parceria, de sociedade, telefonares a um amigo ou uma amiga que te possa ouvir e orientar e procurares ajuda profissional de um coach, de um mentor para te ajudar a tomar decisões. Depois, outra armadilha que ela caiu e que não quer que quem começa o seu negócio caia foi manter-se segura através da autossabotagem. E aqui ela fala de alguns arquétipos de autossabotagem. O primeiro arquétipo é o procrastinador, que deixa tudo para amanhã. O segundo é o que ele está sempre a pensar, a pensar, a pensar e também acaba por não agir, acaba por questionar tudo o que faz. E o terceiro é aquele ou aquela que está constantemente a criticar-se, que sente que nada está bem, que nunca é suficiente. E ela ajuda em cada um destes arquétipos a dar a volta por cima. Mas são realmente arquétipos muito comuns que numa fase ou outra provavelmente vais sentir caso decidas avançar com o teu negócio, e o primeiro passo para te libertares deles é ter consciência deles e perceber que eles só estão aqui para te
sabotar, para te impedir de sofrer, mas também te impedir de prosperar, e ao teres consciência consegues muito mais facilmente parar este ciclo vicioso. Depois, outra armadilha é confundir a excitação de uma nova ideia, de um novo projeto, com boas decisões de negócios ou bons negócios. E uma grande estratégia que ela dá é também, porque normalmente as pessoas que querem ou têm negócios têm muitas ideias, é colocar as ideias no papel e não necessariamente ter que agir sempre numa ideia que surge. Porque senão estás sempre a começar do zero e acabas por nunca conseguir ter algo a funcionar a 100%. Outra armadilha que ela caiu é a armadilha da supermulher, ou seja, de querer fazer tudo sozinha, de não pedir ajuda. E aqui há algumas sugestões que ela deixa, é realmente seres honesta contigo mesma e perceber porque é que achas que não precisas de ajuda, ou se realmente não precisas de ajuda, ou se não queres ajuda e porquê. E por último, perceber, ok, onde é que eu preciso de ajuda e pedir realmente ajuda. E pronto, termina aqui o livro pensando nos próximos passos. E ela diz, refere aqui quais é que são os teus potenciais próximos passos. E realmente, se tu ainda tens um trabalho a tempo inteiro e apenas estás a considerar começar o teu negócio, o teu próximo passo será perceber qual é o teu porquê. Se já sabes que queres dar um passo em frente, mas precisas de motivação para fazer isso acontecer, decide e coloca a tua data de saída num local visível. Se já estás na tua vida, no teu negócio, já começaste algum negócio em paralelo, mas estás com dificuldade em ter realmente alguma tração, alguns resultados, define ou aperfeiçoa o teu cliente ideal, a definição do teu cliente ideal. E por último, se já sabes quem queres servir, mas parece que não consegues transformar os teus seguidores numa lista de e-mail, então começa a criar o teu produto e-mail e a captar pessoas para a tua lista de e-mail. Por outro lado, se já estás numa fase mais avançada, até já tens uma lista de e-mail, mas não consegues converter em clientes, procura uma estratégia para converter essa lista de e-mail em clientes e vai aplicando e aperfeiçoando dia após dia para que realmente consigas começar a ter rendimento. E é isto. É este pequeno resumo, a pequena reflexão deste livro da Amy Porterfield, que é um mapa para tu conseguires começar o teu negócio do zero, para teres as bases do teu negócio e conseguires depois fazê-lo crescer de forma sustentável, tendo por base estas bases que são fundamentais e são as prioridades de qualquer negócio, principalmente um negócio com base digital. Espero que tenhas gostado. Voltamos para a semana.